diferenças de como se compra imóveis, como se vende imóveis aqui nos Estados Unidos em comparação com o Brasil, que é bastante diferente. Não só a maneira como se fazem as coisas, mas o mercado em si. O mercado aqui é muito mais dinâmico do que o mercado no Brasil. Inclusive, a grande maioria dos meus clientes tem uma dificuldade no começo, quando eles chegam aqui, que eles começam a ver casas, quando tudo é muito novo, eles têm uma grande dificuldade de entender esta dinâmica do mercado. Às vezes, quando eu falo, olha, a gente tem que realmente fazer uma oferta nesse imóvel, se você gostou, se esse é o imóvel que você quer, você tem que fazer uma oferta o mais breve possível. Muitas vezes ele acha que não é isso, que não é assim, que pode ser um blefe que eu estou falando e que, de repente, ele pode esperar. E muitas vezes, se a gente está num mercado aquecido, se a casa está com o preço certo, essa casa vende rapidinho. Então, isso são coisas que as pessoas vão aprendendo, os investidores estrangeiros vão aprendendo durante o processo. É um processo lento de aprendizado. Eu sempre falo que o tempo médio de um investidor estrangeiro, principalmente a América do Sul, do momento que ele começa a conversar comigo, que ele vem cru, que ele fala, quero comprar um imóvel, como eu faço? O período que leva é uma média de 1 ano para ele, então, estar pronto e falar assim, agora eu tenho todo o conhecimento e eu quero investir. Então, o processo, entender o processo também, não só o mercado, é super importante. E é por isso que eu quero falar sobre esses processos, sobre essas etapas e essas maneiras como são feitas, para que então a pessoa possa ter uma comparação de como é no Brasil e por que é diferente. Bom, a primeira etapa do processo de compra de imóvel aqui nos Estados Unidos é o comprador estabelecer com quem ele vai trabalhar, com qual o corretor que vai representá-lo. Porque aqui todos os corretores, eles têm acesso aos mesmos imóveis. Aqui, a database de imóveis, ela é uma database comum, que é o MLS. Todos os corretores ativos, com licença, registrados e membros da Associação Nacional de Corretores e local, eles têm acesso a essa rede de imóveis. Então, se eu coloco uma casa para vender ali, aqui na Flórida, no MLS, todos os corretores da Flórida, dos Estados Unidos, de todos os lugares que são registrados, eles têm acesso a esse imóvel. Então, eu não estou limitando essa casa somente aos meus clientes. Todo mundo tem acesso, da mesma maneira que os meus clientes têm acesso a todos os imóveis que eles quiserem. Então, se eles falarem, Dani, eu quero uma casa de 5 quartos em Celebration com piscina de até, sei lá, 300 metros quadrados, se eu colocar esse critério de busca, todas as casas que existem no mercado à venda, elas vão aparecer e meu cliente tem a possibilidade de visitar e considerar para compra. Bom, e a outra razão pela qual nós, corretores aqui, trabalhamos com exclusividade é porque quando você está trabalhando comigo, quando você me pede para que eu busque um imóvel para você, eu vou dedicar todo o meu tempo para encontrar o imóvel ideal, o imóvel perfeito, que caiba dentro do seu orçamento, que caiba dentro das suas finalidades, para aí então eu poder te oferecer. Nesse meio de tempo, eu estou deixando de atender outros clientes que também me deram a exclusividade deles. Então, assim, eu preciso trabalhar com pessoas que estejam comprometidas comigo, porque eu estou me comprometendo com elas. E porque, pela razão de que todo mundo tem acesso à mesma coisa, então não tem razão que um comprador trabalhe com mais de um corretor. Da mesma maneira que se você for vender sua casa, você precisa dar sua casa para um corretor e este corretor vai colocar essa casa no sistema de listagem múltipla e aí, então, ele vai te representar. O corretor aqui, ele representa os seus interesses, ele não representa o interesse do outro lado. Então, outra pergunta muito frequente que as pessoas têm comigo é assim, Dani, eu vou comprar uma casa numa construtora. Eu preciso de um corretor para ir nessa construtora comigo ou eu posso sozinho lá na construtora e comprar a casa? Tecnicamente, você pode chegar na construtora e falar que casa que você tem à venda que eu quero comprar. O problema é que aquela pessoa que vai te atender na construtora, quem está pagando o salário dela é a construtora. Ela representa os interesses legítimos da construtora, ele não representa os seus interesses como comprador. Não que ela vá fazer nada de errado, mas as vantagens que você vai ter de ter uma pessoa te representando que não vai te custar nada mais, por que você vai abrir mão do seu direito de ter uma pessoa que conhece do mercado, que conhece das práticas, conhece dos descontos que você pode receber numa casa em construção,
sendo que você não vai pagar nada por isso. Então, eu sempre aconselho que todas as pessoas que queiram comprar uma casa, que elas tenham um corretor delas, que seja um corretor de confiança, e que esse corretor a represente, porque quem vai pagar a comissão do corretor dessa pessoa é a construtora. Da mesma maneira que o vendedor que paga a comissão do corretor que representa o comprador. Então, isso é uma outra diferença também do Brasil aqui. No Brasil, pelo que eu entendo, um corretor ele capta o imóvel e ele fica com 6% para ele e ele fica responsável também de achar o comprador. Aqui é diferente. Então, aqui, se eu capto um imóvel para vender, eu vou cobrar 6% do vendedor para que ele me pague. Desses 6%, 3% eu vou dar para o corretor que vier representando o comprador. Entendeu? E aí, desses 3%, tem o meu escritório, tem o meu time, tem a minha equipe, eu tenho coordenadora de transação, eu tenho uma série de coisas a pagar e o corretor de lá também. Porque eu percebo que existe muito no cliente brasileiro, porque isso é uma coisa que acontece no Brasil, um incômodo com que os corretores ganham, porque eles acham que a comissão ela é somente relativa a ele encontrar um imóvel. Quando você coloca um corretor para te representar, você não está tendo um custo extra para isso, você está tendo segurança, você está tendo alguém que está ali representando os seus interesses legítimos. Isso é bastante importante perceber que existe essa diferença. E outra razão, o corretor, eu vou explicar agora durante o processo, ele faz muitas coisas durante o processo. Ele não simplesmente encontra uma pessoa para comprar o seu imóvel ou ele acha uma casa para você e ele vai embora. Aí que começa o trabalho do corretor. Então, essa primeira etapa de você encontrar o seu corretor, saber quem ele é, entender, você tem que ter uma conexão com ele, porque aqui também nos Estados Unidos é outra coisa. As pessoas têm uma relação com o corretor, assim como elas têm com o cardiologista delas. Meu cardiologista de família é o corretor da minha família, é o decorador da minha família. Eles têm muito isso, porque, na verdade, este corretor, quando ele te conhece, entendeu? Eu conheço meus clientes, eu sei das necessidades de cada um, eu conheço a família, eu sei que a família está crescendo, que os filhos estão saindo de casa, eu já sei que essa pessoa vai ter que daqui a pouco diminuir o tamanho da casa, essa pessoa foi promovida, daqui a pouco vai querer uma casa maior, essa pessoa, entendeu? A gente entende o ritmo de vida dos nossos clientes, até porque eu estou sempre em contato com os meus clientes, eu tenho uma relação de amizade, mesmo depois que acaba a compra ou a venda, a gente está sempre ali. Então, esse relacionamento que os corretores têm aqui é verdadeiro, entendeu? Então, é uma relação para a vida. E um corretor... Às vezes, eu tenho um imóvel que eu vejo e falo assim, nossa, isso daqui é ótimo para aquele cliente meu. Eu ligo para aquela pessoa que não estava pensando em comprar e ligo para ela e falo, olha isso daqui, isso aqui te interessa? Às vezes interessa, às vezes não interessa, mas ela sabe, poxa, a Dani está pensando em mim, a Dani sabe das minhas necessidades, porque a hora que aparecer um negócio que realmente para mim seria legal, ela me ligou. Então, isso faz a diferença de você ter um corretor com quem você desenvolva um relacionamento. Para isso, você tem que confiar, você tem que ter uma afinidade, tem que gostar do estilo como esse corretor trabalha. Então, você tem que... não há nada de errado em um cliente entrevistar corretores, porque, afinal, os corretores estão trabalhando para eles. Uma outra diferença que eu quero falar aqui nos Estados Unidos e Brasil é a questão do financiamento, que é uma questão importantíssima. Para mim, é o segundo passo que um comprador tem que dar em relação, quando ele vai comprar a casa dele, que é procurar um mortgage broker e se pré-qualificar. Como que é diferente aqui o financiamento do que no Brasil? No Brasil, geralmente, você vai para um banco, você vai para a Caixa Econômica Federal, você vai para o Banco do Brasil, o banco com quem você faz o seu banking, né? Aqui nos Estados Unidos é diferente. Aqui, a melhor opção que você tem é você ir para um mortgage broker, porque ele vai ter uma carteira de bancos, que são bancos bem mais especializados em financiamento e principalmente para estrangeiros. Geralmente os bancos comerciais, eles não têm programa para estrangeiros. Eles até falam que tem, mas depois chega na hora que começa a chegar a documentação de outro país, o underwriter não entende e as chances de o financiamento ser negado são altas. Então, eu sempre recomendo que o cliente fale com um mortgage broker, que eu tenho vários para indicar, existem muitos aqui em Orlando, competentíssimos, e dessa maneira é importante também que esse mortgage broker fale português, que ele seja brasileiro, porque ele vai ter um entendimento quando o underwriter
que é a pessoa do banco que faz a aprovação final do financiamento. Quando eles começarem a pedir documentação, o brasileiro vai saber, o mortgage broker brasileiro vai saber a diferença entre este documento e aquele, vai saber o documento certo para entregar. Então, isso faz toda a diferença. E outra coisa que é diferente é o prazo, porque aqui, em geral, o financiamento ele sai bem mais rápido do que no Brasil. No Brasil, eu já ouvi falar que às vezes demora até 90 dias para sair uma carta de financiamento, né? E aqui é relativamente rápido. Se você é um residente fiscal aqui dos Estados Unidos ou um cidadão, o financiamento sai em 30 dias, no máximo. Às vezes a gente consegue em até 20 dias, dá para fazer o fechamento da casa. Se você é um estrangeiro, leva cerca de 40 a 45 dias. Eu tive agora recentemente um financiamento que saiu em aprovação em 30 dias, 28 dias, na verdade, para um estrangeiro, pelo BAC. Então, você vê que existem situações e situações. E o importante de ter a carta de pré-qualificação na mão, na hora que você vai buscar uma casa, é que todos os corretores que estão vendendo os imóveis, se ele é um corretor sério, ele não vai deixar um corretor que traz um cliente sem qualificação ver aquela casa. Porque ele vai ter que tirar o dono da casa, o vendedor que está lá, ele vai falar, olha, você sai com a sua família, arruma a sua casa toda, que a gente vai trazer um comprador aqui, que eu não sei se ele é pré-qualificado. Então, isso não acontece. Então, da mesma maneira que quando eu vou levar um cliente para visitar uma casa, eu já vou ter certeza que o meu cliente tem a carta do banco dele, que ele está pré-qualificado, que se a carta do banco dele for, olha, você pode comprar até 1 milhão, nós vamos procurar imóveis até 1 milhão, para evitar perda de tempo, frustração, porque não há nada pior que um cliente que quer ver muitas casas, ele vai lá ver uma casa que está acima do valor que ele vai ser pré-qualificado, e aí ele quer fazer oferta na casa, ou a casa não dá tempo porque a casa já vendeu, porque a hora que a gente vai entregar a oferta na casa, a gente tem que entregar junto a carta de pré-qualificação. E isso a gente não consegue em 12 horas, isso aí geralmente os bancos levam 24, 48 horas para entregar essa carta. E se você gosta de uma casa, tem que fazer oferta na hora, entendeu? Então não dá tempo. Então, essa é uma outra razão pela qual todo mundo tem que estar pré-qualificado para fazer uma oferta ou para visitar uma casa. Outra diferença é na negociação dos imóveis, como a maneira como esses imóveis são negociados. A primeira delas é que o vendedor e o comprador, eles nunca têm contato um com o outro. E a razão que isso acontece é para que não exista nenhum tipo de conceito, para que emoções não sejam envolvidas, para que ninguém saiba nada sobre ninguém. Quanto menos o comprador souber da vida do vendedor, melhor, porque as decisões serão tomadas de maneiras bem imparciais. Então, para isso também é que os corretores sempre falam entre si. Todas as vezes que a gente vai mostrar uma casa, o vendedor nunca está na casa e ele nunca sabe quem é o comprador. Às vezes, depois que a casa é vendida, se precisa por alguma razão, eles se comunicam, mas durante o processo ninguém se comunica. Outra questão é quando a gente vai fazer oferta em uma casa. Como que a gente determina como é que a gente chega no valor desse imóvel? A gente não chega no valor do imóvel porque a gente acha que é esse valor ou porque eu acho que é esse valor. Sempre a gente faz uma análise. Quando a gente vai visitar algumas casas, eu já vou mostrar essa casa para o meu cliente, sabendo o valor de mercado dela. Se ela está com preço certo, eu vou ver que imóveis parecidos foram vendidos, porque aqui os imóveis são muito parecidos, né? Existem muitas plantas iguais. Quanto mais perto as casas estão, mais próximas umas das outras, mais elas têm preços iguais. Então, a gente já tem essa ideia de valores antes. Eu falo, olha, essa casa aqui está com valor adequado, essa casa aqui está com preço alto, por isso que não está vendendo. A gente tem várias indicações. A gente sabe pelos dias que uma casa está no mercado, a gente sabe pelas condições da casa, enfim. Então, a pessoa decide o valor que vai ser feita a oferta, a gente faz essa oferta, às vezes existe uma negociação ou não. Depende também do momento do mercado. Se o mercado está muito aquecido, se tem poucas casas para serem vendidas, isso tudo tem grande impacto no poder da oferta do comprador. Então, a gente aqui fala que quando nós temos um estoque de casas para mais de 6 meses, isso quer dizer que o mercado está favorável para os compradores, eles têm mais poder de compra. Quando o mercado tem um estoque menor de 6 meses, o poder já está mais do lado dos vendedores. A inspeção é um outro assunto importantíssimo. Durante a compra de uma casa, todos os clientes, todos os compradores fazem uma inspeção nos imóveis aqui. Essa inspeção é feita por uma empresa licenciada pelo estado da Flórida e ela faz
como se fosse um raio-x do imóvel. Ela vai identificar tudo. A situação do telhado, ar-condicionado, do piso, dos appliances, né? Da geladeira, fogão, micro-ondas, tudo que tiver na casa, hidráulica, elétrica, para saber as condições reais. Porque quando uma oferta é feita, ela é feita baseada em tudo que foi visto a olho nu. Tudo que você consegue entrar na casa, visualizar, você faz a sua oferta baseada naquilo lá. Se durante o período da inspeção, que ele vai geralmente ou de 5 até 14 dias, 15 dias, aí então você tem a opção de desistir do contrato, pegar o seu depósito de volta e não ter obrigação de comprar o imóvel durante esse período da inspeção, que ele já é decidido na hora da assinatura do contrato. Porque a oferta ela é feita baseada no que você viu dentro daquela casa. Se algo for descoberto ali dentro, você tem a opção de desistir do imóvel ou você pode pedir para o comprador para ver se ele pode te ajudar em alguma coisa, se ele pode dar uma contribuição, se ele pode pagar por aquilo. Se o vendedor falar assim, não, eu não aceito dar nenhuma contribuição, o valor da casa é esse, porque aqui as casas são vendidas, como a gente fala, as is, nas condições que elas estão, na maneira que você entrou e visualizou a casa. Se ele falar que ele não vai te dar nenhum incentivo, não vai te dar nenhum desconto, aí então você tem a opção de falar assim, ok, continuo a comprar a casa dessa maneira, já sei quanto que vai me custar para arrumar isso, ou não, você vai falar, não, eu quero desistir da casa, você pega o seu depósito e vai embora. Por essa razão, é super importante, eu sempre falo para os meus clientes que vão vender imóveis. Antes de você colocar a sua casa no mercado, é muito bom você fazer uma inspeção. Não é só o comprador que deve fazer a inspeção no imóvel, o vendedor também deve. O que acontece? Você faz essa inspeção no seu imóvel, pode ser que coisas sejam descobertas, que você precisa arrumar, que você não sabe, você pode ter um vazamento no telhado, você pode ter algum cano que está com algum problema. E isso você deve arrumar antes de você colocar a casa no mercado, porque inclusive você vai chegar para o vendedor, para o comprador, a gente já chega e fala assim, olha, essa casa já teve inspeção, foi feita a inspeção, os itens que estavam com problema já foram resolvidos. Claro que ele tem que fazer a inspeção dele, jamais um vendedor deve aceitar que o comprador não faça a inspeção e ache que está tudo bem, baseado na palavra do vendedor, né? Porque isso pode ser um problema para ele mais na frente. Mas você ser proativo e já resolver todos os problemas que poderiam vir a ser descobertos durante a inspeção, não tem preço. Isso aí vai te poupar dor de cabeça no futuro. Imposto predial é um outro item diferente entre Brasil e Estados Unidos. Não tão diferente, mas existem diferenças. A primeira delas é que no Brasil é chamado IPTU, aqui é Property Tax. No Brasil, eu ouço dizer que geralmente o valor é cerca de 1% do imóvel quando ele é residencial e ele muda essa porcentagem quando o valor é comercial. Aqui, pelo menos aqui na Flórida, não tem essa diferença. Aqui, geralmente, o proporcional do imposto predial, ele varia um pouquinho de condado para condado, mas em geral é cerca de 1,6%, 1,7% do valor venal do imóvel, que é o que ele paga de imposto predial. Outra coisa muito legal aqui, que eu aprecio muito e todo mundo também, é a clareza, é a transparência disso tudo. Quando você pega a sua conta de imposto predial, você pode olhar ali cada detalhe. Onde que foi cada dólar que você, contribuinte, pagou. E, em geral, a maioria, não a maioria, mas, sei lá, de 20 a 30% desses impostos que nós pagamos prediais, eles vão para as escolas públicas locais. Existe também o Homestead, que é um desconto que residentes fiscais e cidadãos que moram, que têm esse imóvel como sua primeira residência, eles têm esse desconto, é um desconto dentro do imposto predial também. Se você vende esse imóvel, se você se muda desse imóvel, ou se você aluga esse imóvel, você precisa reportar ao condado e falar, olha, não moro mais, não é mais meu homestead, e aí esse desconto se desaplica. Mas isso também é um benefício que existe aqui nos Estados Unidos e eu não acredito que exista isso no Brasil. E para finalizar, não existe parcelamento do imposto predial aqui nos Estados Unidos como existe no Brasil, né? Acho que você já recebe o seu carnê falando que você pode pagar em 12 vezes. Aqui nos Estados Unidos existe um incentivo de desconto se você pagar antes. Se você pagar 4 meses antes do vencimento, você tem 4% de desconto. Se você pagar 3 meses antes do vencimento, 3%, 2 meses antes, 2%, um mês antes, 1% até a data. A partir daquela data, se você precisar parcelar, você pode, mediante uma solicitação que não é uma garantia, ele pode ser que ele te dê um
parcelamento de até 6 meses, mas isso tem que ser solicitado, não é automaticamente uma opção que vem para o contribuinte. Eletrodomésticos e imóveis. Outra diferença entre imóveis no Brasil e nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos, quando você fala que uma casa ela está sem mobília, ela não tem móveis, ela não tem mesa, cadeira, mas ela tem lavadora de louça, micro-ondas, aquele triturador de lixo na pia, ela tem geladeira, tem máquina de lavar, de secar. Isso é uma coisa que é padrão. Nas casas que são recém-construídas, casas de construtora, muitas vezes não vem a geladeira, nem a máquina de lavar, nem de secar. Isso aí você tem que comprar separado. Pode comprar da construtora também, mas da maioria das vezes você tem que pagar separado por isso. Mas numa casa que você entra, em geral, tudo que está ali na sua vista está incluído na venda da casa. Você tem, claro, que pedir para o seu corretor verificar antes de você fazer a oferta, ter certeza que todos aqueles eletrodomésticos estão incluídos, porque se não estão incluídos, eles têm que estar disclosed, abertos, falados no MLS, que aqueles itens não estão incluídos. Mas, em geral, tudo vem na casa. Quanto aos móveis, não é muito comum em casas residenciais que elas venham mobiliadas. Em geral, essas casas não têm móveis, elas podem estar mobiliadas na hora que você for visitar a casa, mas quando o vendedor vender aquela casa, ele vai tirar aqueles móveis com eles. As casas de férias, que são casas muito comuns, aqui em Orlando especialmente, elas, 99% das vezes, elas vêm mobiliadas. Então, se você recebe um panfleto, um marketing de uma casa de férias, geralmente todos aqueles móveis, toda aquela decoração dos parques temáticos, já está tudo incluído no preço daquela casa. Só pedir para o seu corretor verificar que ele vai saber te dar toda essa informação. E uma última diferença que eu acho que aqui é bastante, fica bem agradável, é que as casas aqui não têm muro. E no Brasil elas têm muros, né? Por uma questão de segurança, claro, mas aqui você, no máximo, você vai encontrar uma cerquinha branca em volta da casa, baixinha, que não tem questão nenhuma de segurança. Se tiver alguma cerca aqui, algum muro não tem, mas se tiver alguma cerca, é só por uma questão de privacidade.